Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão podendo me assistir. A gente está gravando essas aulas tendo em vista a suspensão de nossas atividades em sala de aula por conta da pandemia. Espero encontrar todos bem, todos com saúde. Não sei o estado do avanço da doença em nossa região, mas espero que todos vocês e todos os seus estejam bem nesse momento. Vamos torcer aí, vamos ter cuidado suficiente para que a gente possa voltar às atividades o mais cedo possível, com segurança, responsabilidade para todo mundo. Ok? Pessoal, eu sei que não é a mesma coisa ter aula presencial, mas eu vou tentar fazer um esforço aqui para que as aulas sejam o máximo eficazes possível. Lembrem, nós estamos no curso de Tópicos Especiais 2. A intenção é revisar os conteúdos de uma maneira que a gente possa lembrar sem tanto aprofundamento assim, ao mesmo tempo que eu me proponho a dar algumas dicas ali, uma ou outra, para um concurso público que eventualmente vocês vão prestar. Outra coisa, pessoal, aproveitando esse primeiro bloco, desse primeiro vídeo, eu peço que vocês acompanhem todas as nossas discussões, os nossos fóruns, lá no espaço do Unileon Digital. Inclusive, pessoal, as atividades de parcial serão desenvolvidas lá. Então, entrem no site, abram a turma, vai ter um fórum específico. Eu vou colocar uma data limite para que vocês possam participar. Eu ainda não estabeleci essa data. Quero manter um critério que nenhum de vocês venha a ser prejudicado. Eu vou compartilhar com vocês esse slide na medida do possível, na medida que a gente for gravando os vídeos. Eu vou tentando postar todo o material aí para vocês. Tudo bem? Pessoal, na aula passada eu cheguei a introduzir o conteúdo para vocês. Então, quando a gente vai tratar do controle de constitucionalidade, então eu devo lembrar a vocês que as formas de inconstitucionalidade, elas podem se dar de 4 maneiras distintas. Acredito eu que na última aula presencial a gente ficou nessa daqui, quanto ao tipo de conduta. Nesse primeiro bloco eu vou tentar gravar vídeos não maiores que 15 minutos, eu vou tentar fazer uma breve recapitulação para, inclusive, aqueles que perderam a primeira aula recuperarem. Se tiver alguma informação que eu lembrar aqui, a gente complementa o que já foi dito para quem participou da primeira aula. Beleza? Depois nós vamos falar quanto à norma constitucional ofendida, quanto ao momento dessa inconstitucionalidade e, por fim, quanto ao prisma de apuração de classificação dessa inconstitucionalidade. Então, acredito que a gente tem aí 1 ou 2 blocos sobre as formas de inconstitucionalidade e a gente vê isso na nossa primeira aula. Segunda aula, a gente vai informando a vocês. Beleza? Então, vamos para frente. Pessoal, quanto à conduta praticada, eu lembro a vocês que pode acontecer uma inconstitucionalidade por ação e uma inconstitucionalidade por omissão. Meus amigos, constitucionalidade por ação é a mais lembrada de todas, é a mais fácil da gente perceber. É uma norma, seja ela legal ou infralegal, que por uma atuação positiva do nosso legislador infraconstitucional, ele vai ferir as normas da Constituição. Então, um projeto de lei que eu encaminho trazendo algo contrário à nossa Constituição, sei lá, estabelecer a pena de morte no Brasil, certo? Então, eu estou agindo para contrariar a Constituição. Eu faço um decreto que também traz alguma coisa inconstitucional, não sei, editando uma isenção de determinado tributo. Então, eu fiz alguma coisa, eu editei alguma norma que ela é inconstitucional. Agora, quando a gente fala da inconstitucionalidade por omissão,
nós estamos diante daquelas situações em que existe um dever de agir previsto na Constituição, mas que esse dever de agir ou não aconteceu ou aconteceu de maneira insuficiente. Então, normalmente, quando nós falamos de inconstitucionalidade por omissão, pessoal, a primeira coisa que a gente deve lembrar, embora não seja a única, é a questão da inconstitucionalidade pelas normas de eficácia limitada. Guardem bem essa palavra. Lembrem daquela classificação de José Afonso da Silva, quando ele vai falar que as normas constitucionais elas se subdividem em 3 grandes categorias. Aquelas de eficácia plena, então a grande maioria dos direitos fundamentais já se enquadra nisso, existe a previsão, e porque há a previsão, existe o acesso ao direito. Existem aquelas normas de eficácia contida, e são aquelas normas que elas já produzem direitos e deveres, mas que podem ser restritas por uma atuação infraconstitucional. Há de exemplo a livre iniciativa, a liberdade de profissão, mas existe uma necessidade infraconstitucional de que, para que atuemos na advocacia, nós tenhamos que ter sido aprovados no exame de ordem. Então, existe a possibilidade dessa restrição. Então, o direito já existe da livre iniciativa, mas ele pode ser contido por uma norma infraconstitucional. Já nos casos das normas de eficácia limitada, são, via de regra, normas programáticas que, para que tenhamos acesso ao direito, nós precisamos de uma outra norma infraconstitucional. E o exemplo mais clássico é a questão do acesso à greve dos servidores públicos. Ora, o direito à greve ele existe, mas ele só pode ser exercido nos limites legais. Uma lei que nunca veio a ser editada. Então, eu tenho uma inconstitucionalidade, porque eu tenho um direito previsto na Constituição que não pode ser exercido pelo cidadão, porque falta a norma que vai fazer essa ponte entre o meu direito objetivo da existência da possibilidade da greve e o direito subjetivo, que é o meu exercício da greve. E aí, professor, como se resolve isso? Bem, nós temos algumas situações, como por exemplo os mandados de injunção e hoje as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, as famosas ADOs, que nós iremos estudar em momento oportuno. Além disso, pessoal, também existe a chamada proibição da proteção insuficiente. Existe ali uma certa celeuma do nosso doutrinador, ou dos nossos doutrinadores, quando eles acham de discutir se isso aqui é uma inconstitucionalidade por omissão ou se é uma inconstitucionalidade por ação. Então, olha, houve um ato A, mas o ato A foi insuficiente. É a velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Então, é por omissão ou por ação? Bem, o professor Marcelo Novellino ele prefere colocar entre a inconstitucionalidade por omissão, porque até houve um agir, mas uma parte daquele direito ele ainda não pode ser exercido porque houve um agir insuficiente. Isso também é causa, então, de um controle de inconstitucionalidade, ok? Ou de constitucionalidade, se preferirem. Além do mais, pessoal, a gente tem que ter cuidado, como eu falei para vocês em sala de aula, com o que o professor Karl Loewenstein ele chama de fenômeno da erosão da consciência constitucional. E o que seria isso, professor? Karl Loewenstein ele fala que é importante nós fazermos o controle da inconstitucionalidade por omissão, porque na medida em que existem direitos que são inacessíveis por uma falta de atuação do legislador infraconstitucional, isso afasta a crença da população geral, do cidadão médio, de que a Constituição de fato merece ser respeitada. Se ela é uma norma meramente simbólica, se ela é apenas um pedaço de papel, então ela não tem valor nenhum. Então, para evitar esse tipo de situação no qual o cidadão médio vai perder sua confiança, sua fé na Constituição, o controlador da constitucionalidade, no caso, os nossos tribunais com esse poder, eles têm um dever de agir e cobrar o acesso a esses direitos
para evitar o fenômeno da descrença do cidadão na nossa Constituição. Pessoal, ainda na aula passada nós falamos sobre o estado de coisas inconstitucional. É um assunto recente no nosso direito, é muito possível que seja cobrado nos concursos públicos de vocês, mas principalmente nas chamadas questões discursivas, porque nós ainda hoje estamos falando em discussões doutrinárias. E o professor Daniel Sarmento, ele foi orientador de uma dissertação de doutorado que veio para o Brasil defendendo a possibilidade de um controle de constitucionalidade pelo chamado estado de coisas inconstitucional, que acabou sendo advogado na DPF 347, na qual o STF reconheceu essa possibilidade. Por que, professor, a gente está estudando o estado de coisas inconstitucional naquilo que se refere ao controle de constitucionalidade quanto ao tipo de conduta praticada? Pessoal, porque o estado de coisas inconstitucional, ele é um conjunto de ações ou omissões no qual nós chegamos a uma situação de um controle e desrespeito a alguns direitos previstos na Constituição. Não é uma mera conduta e também não é apenas uma norma, mas uma realidade fática. Então, quanto a isso, nós precisamos fazer um controle dessas situações para evitar também aquela degradação, aquela erosão da Constituição. Pessoal, o STF reconheceu a possibilidade, mas entende que existem alguns pressupostos que permitam o atuar do Poder Judiciário no caso concreto. E aí, quanto a isso, nós precisamos de um pressuposto fático, o que não é tão comum no controle de constitucionalidade, pelo menos naquele controle abstrato, no qual se debatem mais questões de direito. E, basicamente, o fato que nós precisamos ter aqui para que exista o estado de coisas inconstitucional é a violação generalizada de direitos fundamentais. Existe um pressuposto político, que vai ser basicamente um conjunto de ações ou omissões reiteradas dos poderes públicos tendentes a perpetuar ou agravar. No caso da DPF 347, nós temos a situação do sistema carcerário brasileiro, onde existe uma série de falta de normas de sanidade, uma série de falta de normas quanto ao direito desses presos, ao mesmo tempo em que muitas das leis que existem, elas não são colocadas em prática. Então, nós estaríamos diante ali de falhas estruturais do nosso sistema, que permitiriam, portanto, uma atuação do Poder Judiciário no controle da atuação, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Mas também, pessoal, nós precisamos de um controle, de um pressuposto jurídico, que seria a necessidade da adoção de medidas estruturais para a superação de violações constatadas. Professor, isso não cairia ali numa invasão do Poder Judiciário às prerrogativas, às atividades do Executivo e do Legislativo? Pessoal, sim, pode acontecer o risco do chamado ativismo judiciário, o que é muito discutido se deve ou não deve acontecer, se haveria uma invasão ali do Poder Judiciário, que não é um poder votado nas decisões daqueles que têm legitimidade democrática. Mas, pessoal, acontece que o STF já tem se manifestado diversas vezes que, se existe um direito previsto na Constituição e se existe um dever de atuação, salvo engano ali no artigo 5º, inciso 35, da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, da jurisdição, então nós precisamos sim que o Poder Judiciário atue no intuito de resguardar o cidadão contra lesões ou ameaças de lesão a direito. Então ele tem sim uma prerrogativa de agir, ele tem sim uma prerrogativa de fazer o controle das ações ou omissões do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Seria uma forma de freio e contrapeso. Mas, pessoal, essas medidas judiciais, elas têm que sempre ser tomadas numa dimensão objetiva. Só dando um exemplo, na ADPF que nós estamos tratando, a questão do sistema carcerário, eu não estou falando do direito do preso fulano de tal a aquela situação prevista na Constituição. Não, eu estou falando de uma maneira geral e abstrata dos direitos de todos os presos.
Então, a atuação ela deve sair do condão subjetivo daquele sujeito em si e examinar de uma maneira macro. Além disso, nós precisamos de uma atuação proativa do Poder Legislativo, basicamente resolvendo aquelas falhas estruturais, diante ali de uma permissão do engajamento do Poder Judiciário para superar uma falta de coordenação entre os demais poderes. Lembra, pessoal, lembrem que existe sim um custo político das decisões no nosso ordenamento jurídico. Então, quando o Poder Executivo ou o Poder Legislativo tomam decisões que não são exatamente as mais populares, eles acabam tendo um receio de que isso influencie na sua próxima eleição, influencie na visão que o povo tem da sua atuação. Então, o Poder Judiciário, que não tem esse custo político para se preocupar, poderia fazer ali uma atuação de uma maneira a contribuir para a superação dessas falhas estruturais. Além do mais, pessoal, o Poder Judiciário ele tem o condão de representar minorias. Lembre que a democracia no Brasil ela não pode ser olhada apenas do ponto de vista formal de que é a decisão da maioria. Não, eu tenho que proteger também as minorias nas nossas democracias modernas. Além do mais, tem que se dizer que existe um limite para isso. O Poder Judiciário não vai eliminar os demais poderes e começar a tomar todas as decisões. Via de regra, as suas decisões elas servem como um diálogo institucional ou como uma sugestão, até certo ponto, para o atuar dos demais poderes. E ainda sobre o estado de coisa inconstitucional, pessoal, fica a crítica de que o Poder Judiciário não poderia resolver esse tipo de situação, esse estado de coisa inconstitucional, porque ele não teria legitimidade democrática, ele não é eleito, mas o contra-argumento é tudo aquilo que eu já falei para vocês. O Poder Judiciário, por não ser eleito, ele é um poder ali politicamente isento, ele pode atuar, raciocinar de uma maneira mais tranquila, sem o medo da repercussão disso nas urnas. Além do mais, a DPF 347 que a gente falou, como eu já adiantei para vocês, ela se refere à superlotação do sistema carcerário, e aí ele acaba tomando pelo menos duas grandes medidas. Primeiro, o descontingenciamento de verbas do sistema carcerário. Então, durante muito tempo, o Poder Executivo deixou de fazer determinados investimentos por alegar falta de verbas, e o Poder Judiciário então lembra que, olha, todas aquelas multas de natureza penal são encaminhadas a um fundo penitenciário, e esse fundo penitenciário ele não está diante ali de uma discricionariedade do Poder Executivo escolher gastar em outro lugar. Não, tem que gastar naquilo. Então, se tem a verba, por que guardá-la se existe a necessidade de uma atuação? Então, olha, esse contingenciamento, essa reserva que você está fazendo para uma necessidade futura, ela deve ser gasta porque nós temos uma necessidade atual e urgente. Além do mais, a obrigatoriedade de realizar audiências de custódia, inclusive isso foi uma decisão do Poder Judiciário, praticamente para o próprio Poder Judiciário, no intuito de dizer, olha, aqueles presos temporários que ainda não tiveram audiências de custódia, eles têm até 24 horas para ser levado ao Poder Judiciário, e para que a prisão seja mantida, é necessária uma decisão fundamentada. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, foi uma revisão, por isso que eu corri um pouco, mesmo assim estourei o meu limite dos 15 minutos. Tome uma água, alongue aí a coluna e volte para o nosso segundo bloco rapidamente, tá bom? Obrigado, pessoal.